Existe um erro muito comum na comunicação política hoje. Muita gente ainda acredita que produzir conteúdo é simplesmente postar. Postar card, postar agenda, postar uma foto, postar um vídeo, postar qualquer coisa para não deixar a página parada. Mas conteúdo político não é isso. Conteúdo político não é postar do dia. Conteúdo político é estratégia, é narrativa, é construção de reputação e, enquanto muita gente continua tratando comunicação política como ocupação de feed, vai continuar errando. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Porque se você trabalha com comunicação política, com assessoria, com mandato, com pré-campanha ou com marketing político, precisa entender uma coisa de forma muito clara. Conteúdo não é um detalhe da comunicação. Conteúdo é a própria construção da percepção pública. E isso muda tudo. Durante muito tempo, a política se comunicou principalmente por meio da imprensa tradicional. A lógica era mais ou menos assim. O político tinha um assessor de imprensa e esse assessor transformava fatos em releases. E os veículos decidiam o que virava notícia ou não. Nesse modelo, o político dependia muito da mídia para construir imagem pública. Mas esse cenário mudou. A internet mudou a relação entre político e cidadão. As redes sociais mudaram a forma de consumir informação. O impulsionamento mudou a distribuição do conteúdo. E hoje os políticos não dependem apenas dos veículos para ser vistos, ouvidos e interpretados. Ele próprio produz narrativa o tempo inteiro e aí nasce um problema, porque muita gente entendeu que precisava estar nas redes, mas não entendeu ainda como estar nas redes com estratégia. Então, o que vemos? Perfis cheios de postagens, mais vazios de sentido, muita publicação, mas pouca construção de reputação. Muito conteúdo solto, mas pouca linha narrativa. E aí o político até aparece, mas não se posiciona. Até fala, mas não conecta. Até publica, mas não constrói valor. Para entender por que isso acontece, a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é a publicação, a outra coisa é o conteúdo estratégico. Publicação é o ato de colocar algo no ar. Conteúdo estratégico é aquilo que foi pensado para gerar uma percepção. Ou seja, não basta postar, é preciso saber por que esse conteúdo existe e o que ele quer construir, que tipo de imagem ele fortalece, que percepção ele quer gerar na cabeça do cidadão. Porque toda comunicação política carrega intenção. Até quando parece neutra. Uma foto comunica, uma agenda comunica, a escolha de uma palavra comunica, o tom comunica, a ausência de posicionamento comunica. Tudo comunica, inclusive o silêncio. Por isso, conteúdo político não é só sobre forma, é sobre intenção estratégica. Um dos maiores problemas da comunicação política hoje é a falta de conexão entre conteúdo e estratégia. Muitas vezes o político ou a equipe está tão ocupado com o posto do dia que esquece a pergunta mais importante: qual história estamos contando ao longo do tempo? Por que reputação não é construída em uma postagem isolada? Ela é construída
por repetição, coerência e direção. E se hoje o perfil fala de um tema, amanhã de outro, completamente diferente, depois entra uma trend, depois volta para outra agenda institucional, depois publica uma frase genérica, o que o eleitor entende? Nada com clareza. E, quando o eleitor não entende com clareza o que aquele político representa, ele não cria vínculo. Sem vínculo, não há identidade. Sem identidade, não há confiança. E sem confiança, o voto fica distante. A comunicação política precisa ser pensada como um processo. E esse processo não começa no Instagram, não começa no vídeo, não começa na arte. Ele começa antes, começa no diagnóstico. Quem é esse político? O que ele tem de forte? Quais são as suas vulnerabilidades? O que ele representa? Qual é o cenário onde ele está inserido? Quem são os seus públicos? Que problema esse projeto político precisa resolver? Sem responder essas perguntas, qualquer conteúdo vira improviso. E improviso pode até gerar movimento, mas raramente gera direção. E é por isso que campanha e mandatos que realmente funcionam melhor trabalham com método. Primeiro se entende o político profundamente, história de vida, valores, trajetória, o tom, forma de pensar, causa, forma de decisão, ambiente em que o político está inserido. Depois se entende o cenário, depois se organiza as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Depois se definem os desafios centrais da comunicação. E só depois disso se constrói uma linha narrativa. Ou seja, qual história precisa ser contada para que esse político seja percebido da forma certa pelo público certo? Esse é o ponto. Conteúdo não nasce do acaso. Conteúdo nasce de uma construção estratégica. E aqui entra uma diferença muito importante. Tem gente que ainda pensa conteúdo como formato. Vamos fazer um card? Vamos fazer um Reels? Vamos fazer um vídeo? Vamos fazer uma arte? Mas o formato vem depois. Antes do formato vem a função. Um conteúdo existe para quê? Para humanizar, para dar autoridade, para apresentar uma pauta, para reposicionar a imagem, para reduzir rejeição, para fortalecer uma marca de mandato, para conectar com o público específico. Quando a função está clara, o formato passa a fazer sentido. Quando a função não está clara, o formato é só uma embalagem vazia. Outro erro muito comum é a comunicação excessivamente centrada no político. E o perfil que fala o tempo inteiro de si só, eu fiz, eu fui, eu participei, eu entreguei, eu destinei, eu estive. Só que o cidadão comum não entra na rede social pensando: deixa eu ver hoje o que o político fez da vida dele. O cidadão entra nas redes disputando atenção com 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, se o conteúdo não estabelece conexão com a vida real da pessoa, ele simplesmente passa. Isso é muito visível, por exemplo, em um conteúdo de mandato. Às vezes, um parlamentar
destina recursos importantes para uma cidade, mas em vez de comunicar o impacto concreto daquilo, comunica só valor. Destinei tantos milhões, só que o número isolado não conecta. O cidadão não vive o número, ele vive o efeito daquele número. Se a emenda comprou ambulâncias, então o conteúdo não deveria destacar só o valor. Deveria mostrar o que muda na vida de quem esperava atendimento, de quem precisava de transporte de emergência, de quem agora tem mais chances de ser salvo. A diferença é enorme. Quando você comunica só o recurso, fala de estrutura, quando você comunica o efeito, fala da vida. E é a vida que gera conexão. Por isso, contar histórias continua sendo importante. Não porque storytelling seja modinha, mas porque cérebro humano continua respondendo melhor àquilo que faz sentido emocional. Primeiro a pessoa admira, depois ela confia e só então considera votar. Se o conteúdo não ajuda a construir essa ponte, ele não está cumprindo sua função estratégica. E aqui eu quero reforçar uma coisa fundamental. Conteúdo político não é apenas o que vai para a rede social. Um discurso é um conteúdo. Uma entrevista é um conteúdo. Uma reunião é um conteúdo. Uma fala na rua é um conteúdo. Um vídeo é um conteúdo. Um texto é um conteúdo. Um silêncio em determinado contexto também comunica. Então, quando falamos em conteúdo político, estamos falando de um ecossistema inteiro de mensagens. E esse ecossistema precisa ter coerência. O político não pode parecer uma pessoa no Instagram, outra pessoa no discurso, outra pessoa na rua e outra pessoa na imprensa. Essa quebra de coerência gera ruído, e ruído destrói reputação. Às vezes as pessoas acham que comunicação boa é aquela que parece natural, simples, leve, mas por trás da comunicação boa costuma existir muito planejamento. Existe roteiro, existe preparação, existe alinhamento, existe intenção. Um vídeo que aparece simples pode ter sido estrategicamente muito bem pensado. Um discurso que parece espontâneo pode ter passado por uma excelente redação. Uma fala curta pode ter sido construída por palavras, por não gerar ruído. Isso não tira a autenticidade, isso aumenta a eficácia. E isso nos leva a um ponto que eu considero central. Conteúdo político bom não é aquele que apenas informa, é aquele que organiza a percepção. Essa é a diferença. Informação solta se perde, percepção organizada permanece. É por isso que alguns políticos publicam muito e costumam ser irrelevantes, e outros, mesmo com menos volumes, conseguem consolidar uma imagem. Não é só sobre quantidade, é sobre coerência, direção e repetição estratégica. No ambiente atual em que todo mundo produz conteúdo, a tendência é achar que produzir muito resolve. Mas produzir muito sem linha narrativa só acelera a confusão. O desafio não é apenas publicar, o desafio é fazer com que, ao longo do tempo, as pessoas olhem para aquele político e consigam responder com clareza quem ele é, o que ele representa, o que ele importa, o que ele defende, que tipo de valor ele carrega. Quando a comunicação consegue construir isso,
ela está funcionando. Quando não consegue, ela pode até gerar atividade, mas não gera reputação. Por isso, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma frase, seria esta: conteúdo político não é post do dia. Ele é narrativa que constrói reputação ao longo do tempo. E quem entende isso, para de tratar a comunicação como improviso. Passa a tratar como estratégia. Passa a produzir com método. Passa a alinhar o texto, imagem, discurso, vídeo e posicionamento dentro da mesma linha. E assim começa a construir força real. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu comentário, deixa o seu like, a sua opinião, né, sobre o que eu falei aqui e qual o erro que hoje os políticos cometem na hora de criar conteúdo. E claro, não deixa de se inscrever no canal.